você falou para mim que você é de São José dos Campos. Conta aí um pouco da sua história. Como você começou a trabalhar e até você chegar a essa área de imóveis. Show de bola. Primeiramente, gratidão aí pela oportunidade. É um prazer estar aí com você. E vamos lá. Então, eu sou joséense, né? Nascido aqui em São José. Isso é raro aqui em São José, né? A maioria das pessoas vem de fora, né? Muita gente vem de fora, né? Uns vêm do ladinho, foi lá só para nascer, a maioria, né? Então, eu sou joséense mesmo. Eu iniciei o trabalho aos 14 anos, numa tapeçaria do meu tio, Valdeci. Fala, tio! Um abraço pro Valdeci. Um abraço pro Valdeci. Tio! Ele sabe a nossa comunicação. Isso aí. E aí iniciei lá aos 14 anos, né, numa tapeçaria. E aí lá no Bosque mesmo? Foi no Bosque. Na verdade, eu morava no Bosque, a tapeçaria no Satélite, vizinhos, né? Sim. E aí eu iniciei ali a carreira na área comercial, né? Porque aí comecei a fabricar e também ajudava às vezes nas vendas. E fui indo. Aí aos 17 anos... Mas tapeçaria fazia sofá, esse tipo de coisa? Fazia sofá, bicama, almofada. Entendi. Meu tio judiou de mim, cara. Fazia eu desentortar prego, em vez de comprar o prego já no jeitinho certo. Mas aí você foi dar valor ao prego. Ao prego, cara. Ele comprava... Você não valoriza o prego. Comprava sucata de prego para eu desentortar. Sofri. Isso aí. E aí a gente fazia bicamas, fazia estofados. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar em torno, fazia o pé da bicama, era muito legal. Tipo, no torninho de madeira, fazia o pé da bicama. E depois trabalhei por 3, 4 anos com ele. E depois fui trabalhar com outro tio meu que tinha loja de imóveis convencionais. E aí... Só vendia? Só vendia. Entendi. E essa loja era em Jacareí. Então, saía de São José, me deslocava, ia trabalhar lá em Jacareí, nessa loja de imóveis convencionais. E trabalhei por, acho que foi mais 5 anos. Começou cedo, né? Você falou cedo. 15 anos? 14. 14? Nossa Senhora. Tô precisando tirar umas férias agora já. 44, 30 anos trabalhando já. Tá novo ainda. Tá novo? Dá pra queimar mais lenha. Dá pra queimar mais lenha. E aí você foi trabalhar na loja de imóveis lá em Jacareí? Jacareí. E aí, isso era loja de imóveis convencionais. Depois queria mudar, né, de ramo. A gente fica meio inquieto, querendo mudar. E fui pesquisar mercado e meus amigos todos trabalhavam em loja de calçados, né? No caso, o Oscar Marcelo. Calçados, você me contou. Oscar Calçados. Então, todo mundo trabalhava no Oscar. Falei, eu quero mudar para Oscar. Eu vou trabalhar no Oscar também. Só que eu não conseguia entrar de jeito nenhum, rapaz. E fiz teste para lá e teste para cá. E o Marcelo, o Rodolfo, o pessoal lá... Marcelo, amigo de infância, lá do Bosque. Ele fez... O Marcelo é parceirão, né? Só não conseguiu colocar o no Oscar. Você viu, né? Ele até arrumou a entrevista. Pô, Marcelão, não deu, né? Não deu. Mas foi bom. Mas a entrevista ele conseguiu, né? Na verdade, eu que não passei. Aí fiz por 2 vezes entrevista, não passei. E aí, nessa oportunidade que fui fazer uma entrevista na Oscar, na mesma rua ali da Oscar, onde eram as entrevistas, na Avenida Andrômeda, tinha uma placa de precisava de vendedor em imóveis planejado. Era a Palácio das Cozinhas, que na verdade era no Palácio dos Colchões, tava com uma placa, preciso de vendedor. Aí eu fui lá, deixei um currículo nesse dia da entrevista. E aí o senhor Eduardo, que é o pai da Fernanda, que é os proprietários, um beijo, Fê, falou, olha, eu não tô precisando, mas minha filha tá. No caso, a Fernanda tinha lá Palácio das Cozinhas, que era uma loja de imóveis planejado. Show de bola. E aí me encaminhou para lá. Aí fiz a entrevista e tal, consegui entrar. E aí eu vi que o negócio era gostoso, era diferente, desafiador. E aí eu levei móveis planejados já usava aquele programinha, o Promob ali para fazer o desenho. Usava o Promob. E aí tem uma porta, uma lateral, somar os materiais para poder fazer o orçamento. Montar o Lego, né? Isso, exatamente. Era muito gostoso, cara. E aí eu vi que era um ramo desafiador e também promissor no sentido financeiramente falando, né? Eram vendas com valor agregado muito bom. E aí, como eu não conseguia entrar no Oscar, comecei a trazer a galera da Oscar para trabalhar comigo. Nessa loja. No caso, o Marcelo, o Rodolfo, o Jordano, algumas pessoas... Roubou os funcionários lá da Oscar. Da Oscar? Da Oscar, roubei. E aí começou a trajetória, né? Se eu não me engano, foi em 1999 iniciou a minha trajetória em imóveis planejados. Legal. Agora perguntar para o Marcelo. Aí, Marcelo, conta aí a sua história. Você estava lá no Bosque,
Aí arrumou um emprego lá no Oscar. Jogando bola com o Jean na rua lá. Exatamente. A gente era vizinho de rua, morava Legal. na mesma rua. Conheci o Jean mudei para São José com 12 anos. Veio da onde? Daqui? Vim de Guarulhos. Sim. A família é toda de São José, mas meus pais foram para São Paulo. A gente acabou ficando em Guarulhos e aí, depois de um tempo, Voltaram para cá. voltar para São José. Né? Então, com 12 anos conheci o Jean, brincava de pega-pega na rua, passaposte, vôlei. Né? E com 14 anos comecei também a trabalhar. Trabalhava no shopping com agência de turismo. Começaram cedo, hein? Os dois, né? Nossa, bem cedo mesmo. Que bom, né? É bom. Ajuda, né? Acho Ajuda. que a gente criar um senso, aquele senso de responsabilidade daí. É verdade. É uma coisa... Hoje é bem diferente um pouco da nossa época. Ainda é nossa época, né? A gente tá aqui. Mas de tempos atrás. Então, com 14 anos eu comecei a trabalhar. Fui trabalhar numa empresa de turismo. E eles trabalhavam com câmbio. Então, eu mexia com a parte de câmbio daí. Era muito dinheiro que entrava. Nossa. E não... Você falou assim, nem sabia que tinha tanto Nem sabia dinheiro que tinha no mundo. tanto dinheiro no mundo, não. Né? Então, E hoje em dia, então, né, que o dólar tá, 5 para 1, aquela época aquele volume. tava entrando o RV. E tava Nossa, mudando o plano era real. um volume de dinheiro absurdo, né? Era muito dinheiro. Aí mudou a nossa moeda. Sim. O câmbio, na verdade, ele foi caindo, né? Aí ele congelou ali o câmbio naquela época. exatamente. Ficou 1 para 1, foi maravilhoso. Todo mundo Todo mundo aquela época viajava. eu viajei, né? Fui pra Europa e tal, tudo. O RV. O RV. Muita gente não sabe o que é isso. Unidade real de o valor, RV né? foi assim, valia tantas o RV, era R$1, né? Que aí depois o R$1 virou $1. Aí você vai descobrindo a idade, né, dos caboclos aqui, né, Lúcio? Hein? O RV. O RV, né? Caracas, É né? verdade. E aí, Marcelo? Aí, depois depois desse câmbio? primeiro trabalho do câmbio, eu fui trabalhar um período em São Paulo com meu pai, mas não deu muito certo, né, lá. Mas fiquei uns 6 meses e aí voltei para São José. E aí, quando voltei para São José, distribuí currículo, consegui uma entrevista no Oscar Calçados. Sim. Passei lá. Eu já fiz projeto lá pro seu Oscar. E aí entrei lá, fiquei 4 anos trabalhando de vendedor lá. Então, lá eu aprendi bastante coisa também. Tenho uma vergonha tremenda de falar em público. É mesmo? Nossa. Mas com o vendedor, como é que foi isso? Então, Quebrou um pouco? Tive que quebrar tudo isso lá, porque Sim. era uma necessidade. Com né? certeza. Então, a gente trabalhar e... Então, assim, fui aprendendo, fui pegando as macetes. A pessoa fala, tem que falar, e agora? Tem que aprender, na verdade, os macetes aqui para poder negociar com o cliente. É um sapato que eu tô vendendo. Pô, ficou bonito. E aí, fala que ficou bonito. Aí você vai aprendendo as verdades que você tem que falar quando você é vendedor. Tá lindo esse sapato tua cara. Tem um caso que uma vez um colaborador falou que a bolsa combinava com a cor de pele da cliente. O marido dela foi lá. Nossa! Você imagina? Ai. Quem que falou? Foi sem querer, né? Foi sem querer. Era um elogio. Então, mas foi uma escola boa, né? E trabalhava eu, Rodolfo, Jordano, Graziani. Pô, tava o Bosque inteiro lá, então. Tava. Né? A gente dominava.